Livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E é sobre esse livro que nós iremos falar hoje. Eu dividi a leitura do livro de Gênesis em 3 partes para ficar mais fácil da gente conseguir entender, para a gente poder conversar um pouco mais e para você entender, interpretar e conseguir compreender melhor cada uma dessas partes, tá? Então a primeira parte, que é esse vídeo, nós vamos falar sobre a criação do mundo e vamos falar sobre Adão e Eva e seus descendentes. Mas eu quero que você, nesse começo dessa nossa conversa, desse primeiro vídeo aqui, eu quero que você entenda o seguinte. A primeira coisa, no livro de Gênesis, eu estou aqui com a minha Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia também, vai ser melhor ainda se você tiver com ela por aí. Se você não tiver, pegue uma para que isso facilite a nossa conversa, porque durante esse nosso vídeo eu vou falar sempre algumas citações aqui para a gente poder conversar um pouco. Tá, a primeira coisa que a minha visão do livro de Gênesis, que eu acredito, que eu acho muito interessante, que eu gosto bastante, é porque ali nós temos a história da criação do mundo, a história da criação da humanidade, a história de todos os seres vivos, da criação de todos os seres vivos da Terra. Nós temos também no livro de Gênesis, né, depois de Adão e Eva, nós temos ali a construção da arca de Noé por Noé, e nós temos também ali no final a terceira parte, que vai falar mais sobre Abraão, Isaac e Jacó, e depois posteriormente falando sobre José do Egito e tudo mais, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa que me marca aqui no livro de Gênesis é que o livro de Gênesis, ele mostra pra gente o poder que o nosso Deus tem sobre todas as coisas. O poder que Deus tem de criar todas as coisas. A palavra nos diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. E no 7º dia ele descansou. Vamos perceber o seguinte aqui, tá? Eu até anotei aqui, você pode pegar o seu livro. Tá no Gênesis. Deixa-me ver. Já no primeiro capítulo, tá? Então aqui. Eu estou aqui com as minhas anotações também. No primeiro dia, ele criou a luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse, lá no verso 3, tá? Do capítulo 1. Deus então disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era muito boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi então o primeiro dia. Lá no verso 6 nos diz o seguinte, Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para residir o dia e o menor para presidir a noite.
e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, precedissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a sua obra, toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Tem algumas coisas que eu quero falar com você aqui, tá? A primeira delas, lá no capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quero que você entenda que Deus nos criou não como os outros animais. Quero dizer, no sentido de que Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança. E Ele fez a gente para reinar sobre todas as coisas. Então Deus nos deu esse poder, Deus nos deu esse privilégio. Então muitas vezes, isso é uma interpretação que eu tenho, que eu faço aqui dessa parte, e que você pode refletir sobre isso também. Muitas vezes a gente se sente incapaz, no sentido de sermos fracos. E de fato, se nós formos olhar para Deus, nós somos sim fracos, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus nos deu poder para reinar sobre todas as coisas na terra. E Deus nos deu esse benefício de sermos feitos à tua imagem e semelhança. Ou seja, nós podemos reinar sobre todas as coisas. Nós podemos fazer coisas grandiosas aqui na terra, em nome de Deus, para glorificar ao Senhor. Nós podemos fazer isso. Então, muitas vezes o inimigo, ele utiliza a nossa fraqueza para colocar a gente para baixo. Ele muitas vezes utiliza a dúvida para fazer a gente desistir daquele sonho que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes o inimigo, ele utiliza do medo para fazer com que a gente não avance, para fazer com que a gente fique estagnado ou parado no tempo, sem saber o que fazer. Porque o inimigo sabe que se a gente começar
a prestar atenção no que a palavra nos diz, nada vai nos parar, nada vai nos segurar, porque Deus está com aqueles que o amam. Deus está com aqueles que estão cumprindo o propósito que Deus tem para eles. Então quero que você entenda nesse momento que as coisas vão ser difíceis e a gente vai ter dificuldades, mas se a gente acredita em Deus, se a gente segue os mandamentos que Deus nos deu, se a gente tem o nosso coração alinhado com Deus, Deus vai estar conosco, nos protegendo, nos guiando, mesmo com as dificuldades. Então essa aqui é uma das partes que eu acho mais incríveis, né? Porque Deus, Ele criou ali o mundo em 7 dias. No 6º dia, olha só, no 6º dia, Deus cria o homem. No 6º dia. E no 7º, a palavra fala que Ele descansou. Mas esse descansou aqui também é um outro ponto que vale muito a pena a gente falar. Porque descansar, às vezes, parece que Deus falou, não, eu estou cansado e vou descansar, né? Vou parar um pouquinho para descansar. Mas a interpretação que eu faço e o entendimento que eu tenho pelo Espírito Santo é que Deus, ele não parou para descansar, no sentido de que Deus, ele não cansa. Deus não cansa, Deus, ele é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Ou seja, Deus não estava cansado no sentido de estou muito cansado, vou parar, tirar um cochilo para descansar. Porque às vezes é o que a gente entende, né? Mas sim, Deus, ele parou para desfrutar de tudo aquilo que ele criou. Ele parou para ver e para sentir a beleza de toda a sua criação no 7º dia. E aí é onde entra a parte de desfrutar tudo aquilo que a gente faz, que é o ensinamento que Deus também nos dá. Quantas vezes nós, seres humanos, a gente está tão preso na nossa rotina diária, com os nossos trabalhos, hoje em dia com a nossa produção de conteúdo, com a internet, com todas as coisas que a gente faz. Quantas não são as vezes em que a gente simplesmente não vê o tempo passando e a gente não sabe aproveitar absolutamente nada do nosso dia. E aí, de repente, o indivíduo acorda às 5 horas da manhã, vai dormir às 10 da noite, e às noites ele se pergunta, nossa, mas o que é que eu fiz hoje? Ele não fez nada, ele não desfrutou nada, ele só seguiu um roteiro de ir para o trabalho, de fazer as suas coisas, e ele não sabe exatamente o que ele fez. Pode-se dizer que ele nem viveu aquele dia, porque viver quer dizer que você sente, que você sabe o que você está fazendo, que você está aproveitando cada momento daquele dia. Isso para mim é viver. É saber, é você estar concentrado no momento presente. E quando a gente entra nessa rotina e a gente não presta atenção nisso, a gente basicamente vira um robô, uma máquina que não vê o tempo passando. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então Deus, ele parou no 7º dia, não foi para tirar um cochilo, foi para desfrutar. Foi para desfrutar, para ver toda a sua criação. E aqui é muito importante também você entender que Deus, como Todo-Poderoso, ele criou o mundo. Ele não fez o mundo. Porque fazer, quando a gente, pelo menos essa interpretação que eu tenho, o entendimento que eu tenho, que quando você fala em fazer, você está pensando, você está partindo basicamente do pressuposto de que você está juntando coisas, de fazer. Mas Deus, ele não fez, ele criou o mundo do zero. Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem, a tua imagem e semelhança. E aí, dando sequência, aqui na palavra, agora se você quiser pegar a sua Bíblia, tá? Nós vamos aqui agora para o capítulo 2, lá no versículo 4, que fala sobre o paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície.
O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui eu quero falar sobre a vida. Deus formou o homem do barro da terra e ele soprou nas narinas do homem para que ele tivesse vida. O ser humano, nós, pessoas, a gente pode fazer muitas coisas, porque Deus nos deu essa graça imerecida. Nós podemos construir casas, nós podemos construir prédios, nós podemos construir carros, nós podemos construir smartphones, nós podemos construir muitas coisas. Mas o homem, ele não pode tornar um ser vivente. Ele pode sim gerar uma criança. Ali na junção entre o homem e entre a mulher, eles podem sim gerar uma vida. Mas o homem não pode, se ele quiser, soprar a narina de alguma coisa e essa coisa ter vida. Olha só o poder de Deus. Olha só como Deus é grandioso. O sopro de Deus deu a vida para você, deu a vida para mim. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, construiu a gente, criou a gente. Vamos dar continuidade aqui na palavra, tá? Então vamos lá para o verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Lembra que um pouquinho antes nós lemos aqui que ainda não se tinha arbustos e tudo mais? Então, o Senhor Deus, lá no verso 8, tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Então o que a gente entende? Deus fez o jardim do Éden, o paraíso, para que o homem pudesse viver. Olha só como Deus ele é cuidadoso com cada detalhe, ele se preocupa com cada coisa. Ou melhor, não é que ele se preocupa, né? Porque preocupar quer dizer que você está se preocupando com alguma coisa. E Deus ele não se preocupa, mas ele pensa em todos os detalhes. Ele quer oferecer sempre o melhor. Deus ele é excelente assim no máximo. Tudo que ele faz pensando no bem. Deus tem planos de bem, não de mal. Ele faz pensando no bem. E aí o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o nome que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer. Presta atenção agora. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Então, nesse jardim, Deus ele colocou ali todas as coisas necessárias para o homem viver. E ali também, no meio desse paraíso, desse jardim do Éden, Deus colocou duas árvores ali. Uma dessas árvores era o fruto do bem e do mal, a ciência do bem e do mal. E outra árvore era justamente a árvore que dava ali o fruto da vida. Prestem muita atenção nisso, tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê. E aí um rio, lá no verso 10, tá? Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison. E é ele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é ele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que ocorre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou um homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e guardar. Deu-lhe este preceito. Presta muita atenção nisso. Verso 16, tá? Capítulo 2, verso 16. Deus deu-lhe este preceito para o homem. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas
do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerá indubitavelmente. Vamos parar por aqui, no verso 16. Então, Deus criou ali o paraíso para o homem poder viver, e Deus fez tudo com muito cuidado, colocou tudo da melhor forma possível, da melhor forma, né? Deus ele faz pensando em tudo. E tinha ali, dentre todos esses frutos, todas essas árvores, tinha ali duas árvores específicas. Uma dessas árvores era a árvore da ciência do bem e do mal, e a outra árvore era a árvore da vida. E Deus fala para o homem o seguinte: olha, o único fruto que você não pode comer é o fruto da ciência do bem e do mal. Por quê? E Deus ainda fala o porquê. Por quê? No dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Rafael, o que significa indubitavelmente? Se você pesquisar no Google, na internet, indubitavelmente vai ser... indubitavelmente é exatamente certamente. É quando não tem a possibilidade de não ser o que está sendo dito. Então, isso é ser indubitavelmente, tá? Ou seja, Deus está falando, se você comer desse fruto, certamente vai morrer. É isso. Primeira coisa que a gente entende. Então, quer dizer que se ao comer desse fruto da ciência do bem e do mal, o homem morre, Deus está falando para ele ser obediente. Deus está falando para ele, olha, seja obediente ao que eu estou dizendo para você. Porque senão, se você não for obediente, algo de ruim pode lhe acontecer. E aí, dando continuidade, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Lá no verso 18: vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele o havia de chamar. E então, todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. E aí no verso 21, acontece o seguinte: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. Da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Deus disse, no verso 23, eis agora aqui, disse o homem. Não, me perdoa, gente, eu li errado. Na verdade, o verso 23 é o homem que está falando, tá? Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Então estava tudo indo muito bem. Deus criou o mundo em 7 dias, criou todas as coisas, todos os seres viventes. Deus criou o homem, a tua imagem e semelhança. E Deus olhou para o homem e falou, olha, não é legal que você fique só. Vou criar um auxiliar para você. Então Deus colocou o homem para dormir, num sono profundo. A palavra diz que era um sono profundo. Deus tirou uma costela de Adão, fechou com carne, e dessa costela ele fez Eva, para que os dois vivessem ali no jardim. E até aí tudo estava indo bem. Você percebeu aqui no final do verso 25 que a palavra diz que o homem e a mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam? Até aí tudo bem. E aí agora nós vamos entrar na parte da culpa original. Rafael, que parte é essa? É quando eles estavam ali vivendo no jardim, e aí aparece um outro ser vivente, que é a serpente. E a serpente, ela surge, ela vive ali no jardim do Éden, só que a serpente, ela é má, tá? E ela é usada pelo mal. E a serpente, então, ela chega para Eva e fala mais ou menos assim. Tá lá no verso... deixa-me ver...
no verso... no verso 1, capítulo 3, verso 1. Olha só, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha só, presta atenção nessa frase, nessa pergunta que a serpente faz. A serpente não chega para Eva e fala assim: nossa, vocês não estão podendo comer daquele fruto, né? Ela não faz isso. Ela usa basicamente quase que uma estratégia de marketing ali para poder fazer a Eva discordar dela e acabar fazendo o que a serpente queria. Porque olha só, se você chega para uma pessoa desconhecida, tá, isso é uma estratégia de marketing, inclusive. Os mais especialistas aí nessa área, né, que estiverem assistindo esse vídeo, pode colocar no comentário para explicar mais para as pessoas, desde que você seja respeitoso, é claro, né, ou queira discordar, não tem problema. Mas eu também empreendo um pouco e eu sei que quando você simplesmente faz uma pergunta mais aberta para a pessoa, no sentido igual a serpente fez aqui, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha só, primeiro, a serpente está mentindo, porque Deus não proibiu Adão e Eva de comer todos os frutos do jardim. Deus proibiu um fruto específico, que é o fruto do bem e do mal, a ciência do bem e do mal. Esse foi o fruto. Todos os outros, eles poderiam comer. Inclusive o fruto, a árvore que dava o fruto da vida eterna. Entendeu? Inclusive a árvore que dava o fruto da vida eterna. Eles poderiam comer daquele fruto. Deus ele falou exatamente para não comer do fruto da ciência do bem e do mal. E aí a serpente ela chega e fala o seguinte: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? O que a Eva faz? Não. Claro que não. Olha lá, vamos dar continuidade. É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Disse a serpente. Verso 2 do capítulo 3, tá? De Gênesis. E a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ou seja, ela contradisse a serpente. Nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Tá vendo? E aí a serpente ainda é toda exagerada, né? Ela fala: não, ou não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha que serpente. Primeiro ela chega, né, de uma forma completamente despretensiosa para Eva e fala: nossa, Eva, fiquei sabendo que vocês não podiam comer, vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim. E a Eva fala: não, menina, que é isso? A gente até pode. A gente só não pode comer de um fruto, que é o fruto que está lá no centro do jardim, no meio do jardim dele não pode, mas os outros podem, tá? E aí não pode comer porque se a gente comer, nós vamos morrer. E a serpente fala: não, isso não é verdade, não. Deus não quer que vocês comam desse fruto porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar, olha lá, os olhos de vocês se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Quem é que queria ser parecido com Deus? Não era Satanás? E aí, no verso 6, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. E aí começam os problemas, tá? Aqui no final do verso 6, e aí do verso 7, né, eu vou dar continuidade para a gente entender e aí eu vou explicar brevemente. Então os seus olhos abriram-se, porque era o fruto da ciência do bem e do mal, então os olhos de Adão e Eva se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Eles ouviram os passos de Deus. Deus andava com eles ali, o Deus vivo. Adão e Eva vivia com Deus vivo no jardim do Éden. Deus andava entre eles. E até o presente momento, Adão e Eva não estavam preocupados com a nudez dos seus corpos.
Mas depois que eles consomem aquele fruto que eles não deveriam, eles percebem que estavam nus, se tampam e começam a escutar os passos do Senhor andando ali. Vamos dar continuidade. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, Deus, no meio das árvores do jardim. Esse é o verso 8, tá? Agora indo para o verso 9, do capítulo 3 de Gênesis. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe. Deus perguntou. Porque Deus, ele é misericordioso. Tá? Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Deus, ele é misericordioso conosco. Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance. Então, assim, às vezes nós cometemos erros todos os dias, tá? Mas Deus, ele é misericordioso, ele tem paciência com a gente, mas tem um certo limite também. Porque Deus é justo. Deus sabia que Adão e Eva tinham cometido um erro gravíssimo ali. Só que Deus ainda pergunta: onde estás? Pergunta para eles. Verso 10 agora. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Isso é o Adão respondendo, tá? Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Verso 11. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nus? Teria tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Ó, a chance aí, ó. Chance de arrependimento, chance de explicar. O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente enganou-me. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Verso 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Temos alguns pontos aqui. O primeiro deles, tá? Desobediência gera dor. Desobedecer a Deus gera muita dor. Adão e Eva viviam no paraíso, com Deus vivo andando com eles ali. O Deus vivo andando no jardim com eles. Eles foram desobedientes, tiveram vergonha. Ou seja, a desobediência, além de gerar dor, ela também abre portas. Abre a porta da vergonha, abre a porta da dor, que nós falamos. Abre a porta de consequências muito negativas. Porque depois da desobediência de Adão e Eva, Eva passou a ter dores no parto e Adão passou a ter a dor do trabalho para arrancar os frutos da terra, né? Teria que ter muito trabalho depois da desobediência, ou seja, desobediência gera dor. Mas eu também quero que você note outra coisa: a falta de responsabilidade. Isso aqui é uma coisa muito louca, sabe? Porque é o seguinte: Deus dá a opção para Adão se explicar. Deus pergunta: onde estão vocês? E aí Adão fala: não, nós tava com vergonha, Deus. Tava com vergonha porque a gente tava sem roupa, a gente se escondeu aqui. E aí Deus fala: mas como é que você sabe? Quem falou para você que vocês estavam sem roupa? Você por acaso comeu do fruto que eu disse para você não comer? E aí Adão jogou a responsabilidade para Eva. Adão não assumiu a responsabilidade. Adão jogou a responsabilidade para Eva. E disse: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Como se dissesse: oh, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu? Não, eu estava tranquilo.
Estava tranquilo aqui, vivendo a vida. Essa mulher aí que o Senhor me deu aqui, né, fez com que eu comesse o fruto. Falta de responsabilidade. Passou para Eva. Deus então vai até Eva. Eva, me explica, o que aconteceu, mulher? E aí Eva falou, não, eu? Não, Senhor, longe de mim. Quem que prejudicou a gente foi essa outra aí, a serpente. Ó. Foi ela que falou no meu ouvido aqui e eu acabei fazendo o que ela sugeriu de comer desse fruto. E aí Deus vai para a serpente e tudo mais. Será que se Adão tivesse tido a responsabilidade de assumir a culpa, será que não teria sido mais leve o fardo? Porque percebe que a palavra não fala em nenhum momento que Adão e a Eva se arrependeram ou que pediram perdão a Deus. Eles simplesmente se esquivaram da responsabilidade, se esquivaram da culpa. E a pergunta que eu faço para você agora: você está sendo responsável com as coisas que Deus te deu? Com as consequências das ações que você tomou? Porque tem muitas pessoas, gente, que acham o seguinte: que quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra, quando você começa a estudar a palavra, quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a andar nos caminhos de Deus, muitas pessoas acham que a vida vai ser uma maravilha, que tudo vai começar a funcionar, tudo vai começar a dar certo. Só que a vida, ela continua sendo difícil. As dificuldades, elas continuam acontecendo todos os dias. Na vida de quem acredita em Deus e na vida de quem não acredita em Deus. A questão, a diferença é que nós que acreditamos no Senhor, nós que acreditamos em Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós temos Ele do nosso lado para nos deixar forte, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para fazer com que a gente pare de cometer os mesmos erros. Só que nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades, porque tudo que você fez de errado na sua vida vai trazer consequências para você, mesmo que você tenha pedido perdão, porque Deus é justo e as consequências, elas vão acontecer. E aqui na palavra, quando eu estudo, né, essa parte específica do livro de Gênesis, de Adão e Eva, eu vejo que eles não foram responsáveis ali pelo erro que eles cometeram. Primeiro, Adão deixou-se levar por Eva, e Eva, por sua vez, né, primeiramente deixou-se levar pela serpente. Então a primeira coisa, às vezes não, todos os dias na nossa vida a gente precisa ser duro com aquilo que é certo. As nossas decisões precisam estar alinhadas aos planos que Deus tem para nós. Então, por exemplo, se você entra num propósito, Deus te deu uma missão para você fazer, e você leva isso de qualquer jeito, você não diz sim quando tem que dizer sim, não diz não quando tem que dizer não, você vai sofrer consequências por isso. Você vai sofrer consequências. Porque Adão, quando Eva chega para ele, Adão poderia simplesmente ter dito: não, eu não vou comer, porque Deus disse para não comer, eu não vou comer, pronto, acabou. E você fez errado de ter comido, pede perdão para ele, porque não era para ter comido desse fruto. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Ele poderia, mas as mulheres, a gente pode olhar para as mulheres, elas têm esse poder de argumentação muito maior do que o homem, obviamente. Tá? Elas têm esse poder maior, mas só que o homem também tem controle sobre si. Nós temos o autocontrole e já está dentro da gente. A gente só precisa aprender a dizer sim quando tem que dizer sim e aprender a dizer não quando tem que dizer não. Porque a sua desobediência, ela vai custar caro. Não pense você que a sua desobediência vai passar e Deus não vai perceber. Se Deus te mandou fazer uma coisa, faça. Se Ele te deu um prazo para fazer, respeite o prazo. Se Ele não te deu um prazo, converse sempre com Ele. Se for algo difícil, fala: olha, Deus, está sendo difícil aqui, eu sei que eu tenho que tomar essa decisão, mas o Senhor não me deu um prazo, mas eu vou fazer isso, eu estou me preparando, me ajuda. E Deus, Ele vai te preparando e vai te mostrando o que você precisa fazer. E vai limpando você de toda a sujeira que está dentro de você. Entendeu? Então, quando eu vejo essa parte aqui de Adão e Eva, a primeira coisa que eu penso é essa: desobediência, falta de responsabilidade. E trouxe consequências muito negativas. Trouxe dor para Adão e Eva, não só para Adão e Eva, mas como toda a posteridade, toda a humanidade.
Ou seja, a sua desobediência não vai fazer mal só para você. A sua obediência vai fazer mal para quem vem depois de você também. Para os seus filhos, para os seus netos, para toda a sua posteridade. Não pense você que quando você erra, quando você é desobediente com Deus, é só você que vai ser atingido. Não. Aqueles que vêm depois também serão, talvez até mais, tá? Vamos dar continuidade aqui nessa primeira parte, que a gente já está chegando aqui ao final, tá? Deixa eu ver aqui as minhas anotações, se tem alguma coisa que eu deixei passar. Tá bom, então aqui essa primeira parte nós vamos até ali o final da criação do mundo, né? Adão e Eva e seus descendentes, e depois na segunda parte vamos falar do fim de toda a criatura diante de Deus, e depois no terceiro vídeo vamos falar sobre as promessas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então tá, vamos dar continuidade. Lá no verso 20... tem um outro ponto interessante. Tá lá no verso 21 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Pega aí para você acompanhar comigo, tá? Capítulo 3, versículo 21 do livro de Gênesis. Diz assim: O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Esse versículo 21... eu acho interessante porque a palavra, ela exige da gente muito estudo, com muita atenção, nas palavras, na leitura. A Bíblia, ela não pode ser lida como um livro qualquer, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Tá? A Bíblia, ela é um livro inspirado pelo Deus vivo. E tem muito tesouro dentro dela. A gente só consegue enxergar esse tesouro quando a gente está lendo com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você for ler sua Bíblia, na hora que você for começar a sua leitura, faz uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus o seguinte: olha, Espírito Santo de Deus, abra as portas da sabedoria para que eu possa entender os segredos escondidos da Bíblia, para que eu possa encontrar os tesouros escondidos na Bíblia. Porque só assim você vai conseguir entender as coisas, só assim você vai conseguir perceber. E sempre uma leitura atenta, tá? Se você for ler a Bíblia como um livro qualquer, você não vai perceber nada. Agora, se você tiver o auxílio do Espírito Santo, ele vai começar a te mostrar os pontos ali. Então aqui, lá no verso 21, capítulo 3, que foi isso que eu acabei de ler: o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Gente, Adão e Eva viviam nus. Comeram do fruto proibido, ficaram com vergonha. Deus foi lá, né, e deu a chance para eles se explicarem e tudo mais. E Deus ainda foi tão misericordioso que ainda falou: não, quer saber, essa roupa que vocês fizeram não tá boa, não. Eu vou fazer uma roupa melhor para vocês. E foram roupas de peles. O que vocês entendem por isso? Vestes de peles. Parece, a palavra nos dá margem para entender que houve aqui um sacrifício. Que pode, né, ter havido ali um sacrifício. Talvez o primeiro sacrifício de um cordeiro. Pele, cordeiro. Lembra? Jesus. Então, assim, isso nos dá margem. Tá? Eu não posso dizer aqui, eu não posso afirmar com todas as palavras, né, e falar que foi, porque eu não sou um grande especialista da Bíblia. Eu sou um estudante, estou começando a estudar agora, a entender mais a palavra. Então, assim, eu não posso afirmar categoricamente, mas a palavra nos dá margem para entender isso. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu, dando continuidade no verso 22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos para que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Tá bom? Olha só que interessante. E aí depois no verso 23 vem: o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado, e expulsou. E colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E aí depois nós já vamos entrar nos filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. Então, depois de tudo isso, e aí Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, eles vão viver em outro lugar na terra.
E aí a palavra diz que Adão conheceu Eva, no sentido, né, de que eles tiveram uma relação, então tiveram filhos. Primeiro tiveram Caim, depois tiveram Abel. Tá, Caim, ele acabou se tornando um lavrador, né? Ele tinha frutos, cuidava de frutos ali. Já Abel seria uma espécie de como é que eu posso dizer, gente? Pastor, uma espécie de pastor. Deixa eu só ver qual é a palavra específica. Lá no capítulo 4, verso 1 e 2. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida, tá no verso 2, à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Certo? Então tá bom. E aí, com o tempo, Caim fez ali um sacrifício ao Senhor, oferecendo ali os frutos, né, da colheita e tudo mais. E já o Abel ofereceu ao Senhor as primícias dos seus rebanhos, dos seres vivos que ele pastoreava ali. E Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que Caim. Deus se agradou mais. E aí a palavra nos diz o seguinte, no capítulo 4, verso 3, tá? Para você acompanhar. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Tem algumas pessoas que às vezes pensam aqui, nessa parte, pô, mas Deus se agradou mais do sacrifício do Abel, porque eram ali as primícias dos seus rebanhos, do que do sacrifício, do que a oblação, né, do Caim, que eram os frutos, sendo que Caim, ele trabalhava com frutos, vamos dizer assim, no nosso linguajar, e Abel trabalhava com rebanhos, com seres vivos. Só que a questão que você precisa entender é que Deus, ele conhece o coração do homem. Não é exatamente, é claro que nós temos que oferecer o nosso melhor para Deus sempre, porque Deus, ele sempre nos oferece o melhor. Só que Deus conhece o que está no nosso coração. E às vezes a gente não dá o nosso melhor, não é por falta de conhecimento, é porque a gente não quer mesmo. Sabe? Às vezes a gente dá para o Senhor o mínimo. O seu dia tem 24 horas. Quanto tempo você se dedica ao Senhor? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então a interpretação que eu faço é justamente essa. Deus conhecia o coração do Caim. E conhecia também o coração do Abel. Deus sabia que um trabalhava com frutos, o outro trabalhava com pastoreando ovelhas. Tudo certo. Mas Deus sabia o que estava no coração de cada um. E provavelmente o coração de Caim não estava com uma intenção muito boa naquela oblação. E você vai entender o porquê. Porque, olha, continuando no verso 5, tá? Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticar, olha só, Deus pergunta e ainda fala para ele, se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Olha só. Tá vendo como Deus já sabia o que estava no coração do Caim na hora de fazer a oblação? Deus sabia o que estava no coração dele. E Deus ainda fala, por que você está desse jeito? Por que você está irritado? Será que não foi uma prova ali? Será que Deus, ele não se inclinou mais? Será que Deus não se agradou mais de Abel? Primeiro, por conta da intenção de Abel, de estar fazendo o melhor, oferecendo o melhor para Deus, mas também uma prova para que o próprio Caim reconhecesse nele mesmo, no Caim, as suas falhas, as suas intenções. Porque às vezes quando Deus nos prova, não é somente... Às vezes a gente acha que Deus, ele tá brincando com a gente, mas não é. Deus nos prova muitas vezes, não é para ele ver se nós somos bons ou não, se a gente dá conta do recado ou não, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as suas limitações,
Deus sabe o que você é capaz e o que você não é capaz. A prova, muitas vezes, é para que nós possamos entender o que é que nós precisamos melhorar. O que é que ainda... aonde a gente está errando. Será que não foi uma prova dessa para Caim? Para ele olhar para as intenções dele e entender e falar, nossa, eu preciso melhorar nessa e nessa coisa? Será que não foi isso? Tá? E aí, em sequência, Caim disse então para o Abel, seu irmão, chama o Caim, tá? Chama o Abel para ir para o campo. E quando eles vão para o campo, Caim mata o Abel. É isso mesmo, Caim vai e mata o Abel. E olha que coisa. E aí Caim foi, matou Abel, né, tinha ficado todo irritado, todo bravo, porque Deus se agradou mais da oblação do Abel do que da dele. E ele foi lá e matou o irmão. Deus chega para o Caim, olha de novo a misericórdia de Deus. Deus chega para Caim e Deus dá a chance para ele. E fala, Caim, cadê o seu irmão? E aí Caim vira para Deus, pro Deus vivo, e Caim fala o seguinte, eu lá por acaso sou guarda para saber onde é que tá meu irmão? Sou guarda dele por acaso? Olha como que ele fala com Deus, olha a falta de respeito com Deus. E Deus, ele é tão misericordioso que Deus, ele dá chance pra gente. Ele sabe, olha lá no verso 9, do capítulo 4, tá? No capítulo 4, verso 9 do livro de Gênesis. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais, para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe, não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor, e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele dá chance para Caim. Deus ainda explica. E aí Caim, ele é expulso daquela terra onde eles viviam. E Deus ainda, na palavra fala que Deus pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. E então Caim, ele sai daquela terra onde ele estava vivendo, Deus expulsa eles daquela outra terra, e ele vai viver sua vida lá. E Caim, ele conheceu sua mulher, teve filhos, etc e tal, e aí você pode depois pegar no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24, você vai conseguir ver isso. E aí lá no versículo 25, a gente vai terminar essa parte, que já fala da descendência de Sete. Então tinha Adão e Eva teve esses 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí a palavra nos diz que Adão conheceu Eva novamente. E eles tiveram outro filho. E esse filho se chamou Sete, tá? Então Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo, Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Então, na nossa próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade no capítulo 5 do livro de Gênesis, tá bom? Então, eu estou encerrando aqui agora. Desejo que Deus te abençoe enormemente, que este vídeo tenha sido de muito valor para você, que você tenha aprendido, que o Espírito Santo possa ter tocado o seu coração aí, e que Deus te abençoe enormemente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.